TSE é desse estilo. Aí você abre o site do TSE, tá lá, participe da grande festa da democracia. Aí tem, sei lá, um casal negro sorrindo com um cachorro e uma velha com cara de nordestina. Entendeu? O TSE é isso. E eles estão nessa pegada, cara, porque eles acham que a democracia é linda, que tá todo mundo feliz, que tem que todo mundo sorrir. Mas enfim, eu já fiz a minha injúria contra a democracia, eu acho que ela já foi bastante efetiva. A gente tem mais alguma outra pauta diretamente? Bom, o Vorcaro delatou hoje, professor. O quê? Como você não fala isso? Pelo amor de Deus. Agora? Foi até umas 3 horas que saiu a... Nossa, eu não vi isso. Meu Deus. Não. Mil perdões. Né? Eu sou o pior analista político do Brasil. Assim, eu deveria ser chicoteado aqui no MBL. O Vorcaro delatou, eu não vi e não falei. O que eu tô fazendo aqui? Aqui, ó. Taquei na tela. Meu Deus. Vorcaro admite que contratou escritório da esposa de Moraes para se... Caramba! Rapaz! Contratou esposa de Moraes para se aproximar do ministro. E só um detalhe. Eu gostei da fonte jornalística séria que finalmente você colocou aqui na minha tela. Cansei de ficar vendo esse negócio. Folha de São Paulo, não sei o quê. Esquece isso. Aqui é fonte jornalista de qualidade, Valete Plus. O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou em sua proposta de delação premiada que fechou um contrato com o escritório da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em busca, olha só, de proximidade com o magistrado. Porra, o cara tem, assim... Ele, desde pequeno, o Vorcaro, desde quando ele era jovem, que ele tinha um sentimento de veneração pelo Alexandre de Moraes. Ele queria ser amigo do Alexandre de Moraes. Não é que essa proximidade significa qualquer coisa. É simplesmente realizar um sonho de juventude, se tornar amigo do magistrado. A informação foi revelada pela coluna Igor Gadelha, do Metrópolis, com base em 2 fontes graduadas que acompanham as tratativas sob reserva. Segundo as mesmas fontes, Vorcaro sustenta que não houve que não houve troca de favores entre ele e Moraes em razão do contrato. O banqueiro teria dito ainda que o acordo com o escritório de Viviane, no valor de 129 milhões, não foi nem o maior fechado pelo Banco Master, sugerindo que contratos de valor superior foram firmados com outros nomes. Mas isso eu não duvido desde o princípio. Assim, se eu acho que esse cara tá comprando as pessoas, eu acho que ele tá comprando todo mundo. Eu, sinceramente, mas é só uma suspeita, viu? Suspeita. Eu suspeito de que esse cara está comprando todo mundo. Então a ideia de que ele tenha outros contratos milionários de valores superiores com outras figuras não parece nenhum problema. O que é engraçado é ele utilizar isso como um argumento para dizer que aquele contrato não tinha nada a ver com favorecimento. Quer dizer, ele diz, não, eu quero me aproximar do marido dessa moça, que é ministro. E aí eu faço um contrato de 129 milhões com ela para me defender. Mas eu não tenho nenhum interesse que ele, que é o ministro, me ajude. Parece razoável isso? Parece razoável. Nossa. Isso é absurdo, que eu vou falando num tom humorístico pra live e eu vou começando a ficar irritado no meio da minha fala. Ocorre uma coisa meio esquizofrênica na minha cabeça aqui, porque eu vou falando e eu vou me irritando com o absurdo. Porque é muito absurdo. É muito absurdo. É muito difícil de acreditar que você faz um contrato, você é um bilionário envolvido em esquemas de corrupção de gigantesca monta. Ou seja, você já é um ladrão. Portanto, você não tem muito respeito pela questão republicana. Já que você é um ladrão, já que você está envolvido em esquemas, ok? Aí você tem essa mentalidade. Aí você entra em contato com a esposa do ministro da corte que julga os casos, entre os quais o seu possível caso, e você faz um contrato com ela de mais de 100 milhões de reais, que não é um valor pequeno, né? Vamos combinar, né? 120 milhões. O que você, meu caro amigo, que está nos assistindo, faria com 120 milhões de reais? Ui. Pensa nisso. Fala aí na live de vocês. Tô afim até de ver.
que vocês fariam com 129 milhões de reais? Mas vamos prosseguir. 129, você ganha 129 milhões de reais. Eu tenho a minha ideia de 129 milhões de reais. Se eu tivesse 129 milhões de reais, eu parava de trabalhar. Não ia fazer nada, ó. Você vai levantar uma oficina? Não vou. Ia morar em Madrid. Ui. Em Madrid, porque um amigo meu fala de Madrid, que é uma maravilha. Eu ia morar em Madrid, meu filho. Eu ia morar em Madrid, não fazer nada. Levar meu violino, levar meus livros. Só ia filosofar, passear, ver os grandes monumentos e doar pro MBL. Eu doava pro MBL. Pegava lá um dinheiro dessa parte, botava lá num banco pra render. Chegou a eleição, doava. Mas doava também pros candidatos que eu quisesse. Ah, eu gostei da cara desse cara. Ah, esse cara é legal aí. Pá, doava. Não pode falar dos candidatos legais que eu doaria hipoteticamente, né? Daqui a pouco eu vou dizer que eu tô fazendo propaganda. Melhor não. Mas tem umas pessoas no MBL aqui que eu doaria, se eu tivesse muito dinheiro. Eu faria isso. 129 milhões, então vai. O cara dá 129 milhões pra mulher do sujeito que é ministro. Ele é ladrão. Mas ele não tem nenhum interesse dele ser favorecido na corte, nada. Ele não tem esse interesse, genuinamente ele não tem interesse. É só uma proximidade de amizade. É porque ele é muito amigo, ele quer conversar com o cara, ele não aguenta. Ele lê os livros de processo do Alexandre de Moraes, ele achou que eram muito bons. Putz, o Alexandre de Moraes é um cara inteligente, leu esses grandes livros do processo, o cara é um gênio. Olha as capacidades dele, o Alexandre de Moraes. Eu quero muito conversar com seu marido. E eu acho que vocês são um casal incrível. E você é uma pessoa muito legal. Você deve ser uma grande advogada, não é, doutora Viviane? Tomei aí 129 milhões, mas eu não quero nada, eu não quero nenhum favorecimento dele, ok? Porque eu sou uma pessoa republicana. Embora eu esteja no maior esquema de corrupção da história do Brasil, mas eu sou republicano neste particular. Eu posso ter todo o esquema do mundo, mas no particular de subverter a Suprema Corte do Brasil, não. Isso eu paro. Aqui eu não faço, porque aí é demais. Como é que você vai acreditar nisso? Sabe? É dureza, porque isso é tão escancaradamente óbvio que não tem o que falar. Que só não tem o que falar. Só não tem o que falar. Vou dizer uma coisa aqui. Nem sei se eu posso comentar. Eu vou comentar uma coisa muito séria sobre STJ. De coisa que eu sei que não tem nada a ver com o MBL. Nada a ver. Não é informação que vem via MBL. Outros Paranauê. Do que faz certos tribunais. Cara, tráfico de influência é um dos crimes mais comuns quando a sua principal moeda de troca é a influência. Por definição, não é preciso ser um grande gênio para perceber por que o tráfico de influência é um crime comum quando a sua moeda de troca é a influência. O ministro de uma corte, qualquer que seja ela, ele é alguém que decide sobre a vida humana e decide, portanto, sobre quem vai ganhar o quê, quem vai perder o quê e assim por diante. O que um ministro de uma corte tem para ser muito rico é a sua influência. Porque ele não é titular da propriedade de digamos assim, uma empresa de lavar roupa. Ah, ele é dono da grande empresa de lavar roupa. A empresa, sei lá, Barsi Clean. E aí ele vende o seu serviço de lavar roupa para todo o Brasil. E daí ele juntou muitos milhões fazendo isso. Não. Ele vende não deveria vender, né? Ele atua dentro de uma estrutura de influência, de poder e de julgamento em que você favorece ou desfavorece as vidas humanas. Então o tráfico de influência é o mais comum de todos os crimes que envolvem este tipo de pessoal. Do mesmo jeito que o roubo do dinheiro público, do erário do dinheiro público, é o crime mais comum entre os políticos, porque eles têm acesso ao dinheiro público. E do mesmo jeito que os favelados que vivem uma vida de perseguição contra a polícia e de crime físico, arma, pá, droga, ganham grana com droga e com arma e metendo bala nas pessoas.
Então, o criminoso, quando ele está no lugar dele, ele atua de acordo com que as possibilidades lhe estão franqueadas. E aí, quando você vê este cenário, e aí você vê o Vorcaro dizendo não, que ele queria proximidade, mas que não tinha nada a ver, isso só não é plausível. Você sabe o que seria plausível? E aí sim, isso seria grande. Seria isso. Isto seria bonito de se ver no Brasil. Aí, eu vou falar uma coisa que seria bonita de se ver no Brasil, mas você não vai. Sai dessa porra. O negócio aqui acordou a Síria, que nem sei como. Sabe o que seria bonito de se ver? Chega o Vorcaro, ou qualquer outro da laia do Vorcaro, e oferece 100 milhões para o escritório de fulano de tal, que é, sei lá, filho do ministro de tal corte. E aí o filho do ministro de tal corte diz, olha, o meu pai, dado que ele é dessa corte, dado que você, pô, esse é um assunto que concerne demais, ele acha melhor a gente não entrar nesse ponto aqui. A gente tem um escritório, mas a gente busca operar em questões que estão um pouco alheias à questão do STF e tal. Claro que a gente tem que atuar, porque é uma forma de ganhar, mas a gente não quer. Mas você não vai ver isso. E aí? Então, sigamos, né? O contrato previa prestação de serviços jurídicos e estabelecia pagamento em parcelas mensais de 3,6 milhões ao longo de 3 anos, entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Foi rompido após a liquidação do Master pelo Banco Central e a consequente prisão de Vorcaro no âmbito da Operação Compliance Zero. Em nota, o escritório de Viviane confirmou o veículo citando 94 reuniões de trabalho, 267 horas de atividade, 36 pareceres produzidos. A proposta de delação foi entregue formalmente à Polícia Federal e à PGR na terça-feira. PF e PGR terão cerca de 2 meses para analisar os anexos, blá, 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 blá. Ou seja, basicamente ele deu, digamos assim, um passinho em direção a uma delação, mas não delatou de fato. Sim. Ele não chegou e meteu a boca no trombone. Você sabe o que eu acho sobre a possibilidade de delação? Primeiro, eu vou fazer novamente outra propaganda. Vamos lá, minha gente. Vamos ver se a gente fecha aqui essa live. A live que eu fiz ontem foi 4, né? Teve aquele lá no finalzinho que deu 5. Vamos ver se a gente fecha com 6 na live. Ó, vocês vão levar esse livro aqui, o Criton, belezinha, de Platão. Vão levar uma maravilhosa revista, o Judiciário contra as Cordas, com o Alexandre, que não está assim, devo dizer, ele não está contra as cordas neste nível, mas ele levou umas porradinhas. Ele tomou uns jabs, tá meio tontinho, mas ainda tem muita estamina, entendeu? E ainda tá no jogo contra, sei lá, quem é o inimigo dele? Tá? O povo brasileiro, talvez. E esse livro aqui, do Xenofonte, Ditos e Feitos Memoráveis, de Sócrates. Vocês vão levar esses 3 brindes caso vocês entrem no melhor aplicativo de política que tem no Brasil, quiçá no mundo, que é o Valete Plus. Mas vamos lá, comentando isso. Eu não acho que o Vorcaro vai delatar tudo assim, não. Por isso, inclusive, que eu fiquei surpreso quando você falou da delação. Eu tinha visto assim rapidamente, mas uma delação de verdade seria mais poderosa, fazer uma comparação aqui, do que foi a delação do senador petista na época do impeachment. Havia um senador petista, cujo nome agora eu não lembro, mas ele fez uma delação. Só tá me vindo o nome de Delúbio Soares. Não é o Delúbio Soares, obviamente. É uma outra pessoa. Ele fez uma delação, e foi uma delação que... Uma das delações que deu amparo ao impeachment da Dilma. Foi uma delação muito séria na época, e foi um senador do PT. E foi, salvo engano, o primeiro senador do PT que delatou o partido, assim, na história do partido, uma coisa assim. Uma delação do Vorcaro, ela seria maior do que essa delação. Ela seria uma delação para encerrar a República Brasileira. Coisa assim de todo mundo estar envolvido. Se ele fosse falar de todo mundo estar envolvido, com todas as letras... Delcídio do Amaral. Delcídio do Amaral, exatamente. Se ele fosse falar com todas as letras, tudo o que ele sabe, era papo da República Brasileira ter que ser revista, porque seriam tantas pessoas envolvidas que...
o expurgo teria que ser necessariamente muito grande. E eu vejo que, assim, se ele falasse isso, aí ficava muito difícil de não acontecer nada, sabe? As pessoas falam assim não vai ter impeachment, não sei o quê. Cara, se o Vorcaro delatasse a intencionalidade, o dolo dos ministros, tinha impeachment dos dois. Eu tô falando sério. Sério. Delação, assim. Foi por isso, ele tinha não sei o que, era corrupto, a gente se mancomunou, pá. Desse jeito. Era papo de impeachment o Alexandre e o Toffoli. Os dois caíram. Eu acho, os dois caíram. Os dois caíam. E por isso mesmo eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que tem muita gente envolvida. Sinceramente, enquanto esse cara tá vivo, ele acha que ele pode sair da cadeia. Então, assim, enquanto ele tá vivo, existe uma chance dele sair da cadeia. Até porque nós vimos o que aconteceu com a Lava Jato. Vocês se lembram de um cara do Rio de Janeiro chamado Sérgio Cabral? Sérgio Cabral é um dos maiores corruptos comprovados do Brasil. É um cara que tinha esquema de grana, que o cara vivia parecendo que ele era o rei Nabucodonosor. Entendeu? O cara é sério mesmo. O Sérgio Cabral era, no patamar da ostentação, do luxo e tudo mais, um dos mais impressionantes corruptos que já se viu na história do Brasil. O Sérgio Cabral era uma coisa assim, surreal o que o Sérgio Cabral fazia. Sério mesmo, uma coisa absurda o Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral foi preso na época da Lava Jato. E o que aconteceu com o Sérgio Cabral? Bom, o Sérgio Cabral saiu da cadeia. E o Sérgio Cabral está aí. Sabe? O Sérgio Cabral está tranquilo. Sabe? O Bruno está procurando aí notícias do Sérgio Cabral. Você vai encontrar notícias sobre a ostentação de luxo dele, que é coisa de você ficar... De como diz aí, desculpa a expressão chula, de cair o cu da bunda. Sim. Entendeu? Desculpa a expressão chula, mas é uma coisa absurda. Você fica assim, não é possível que esse cara gastava tanto. O que esse cara fazia? O Ministério Público afirmou que Cabral comandou um sistema de propinas que movimentou centenas de milhões de reais durante seu governo no Rio de Janeiro. As estimativas chegaram perto de 400 milhões em vantagens ilícitas. Ou seja, tudo que a gente lavou por superchat? Não, mas veja as notícias dos gastos dele. Procure as notícias dos gastos. Porque assim, eram coisas engraçadas. Porque ele, sei lá, ele comia não sei quantas lagostas e festas assim, babilônicas e coisas assim... Sabe, muito gasto. O cara gastava muito. Tipo o Vorcaro. O Vorcaro é um típico representante dessa tradição da corrupção brasileira que gosta de ostentação. Sabe, você tem um funk ostentação, né? Esses MC aí, pose, não sei o quê. Você também tem a corrupção ostentação. Você tem um cara que é corrupto é mais discreto, ele vai ali na maciota, mais caladinho. E você tem os corruptos que é ostentação, cara. Vai estar roubando, vai fazer grandes festas e show. Se Michael Jackson tivesse vivo, ia convidar o Michael Jackson. É assim, a galera não tá nem aí, entendeu? E o Sérgio Cabral era um tipo de corrupto deste. Ele vivia uma vida babilônica, de fato. Sim. E ele foi preso na época da Lava Jato. Tá maluco. E ele tá solto. Então, eu, sinceramente, acho que o Vorcaro está pensando que vai acontecer isso com ele, né? Ele tá pensando, vai pintar um novo governo. Olha aí. MPF recupera diamantes e ouro de Sérgio Cabral avaliados em 20 milhões. Bota mais pra... Deixa eu ver. Joga lá na matéria. A CN teve acesso primeira vez após a revelação de tesouro secreto. O cara, porra, amigo. O cara é um pirata, tá ligado? O cara é um pirata. Eu acabei de falar dos piratas que saem do MBL. O cara é tipo o Goldie Rogers. Será que esse cara, pô? O cara está roubando. E tendo um tesouro secreto de ouro e diamantes. Minha gente, olha que isso é engraçado até. Imagens exclusivas do tesouro secreto. Quando vi todos aqueles diamantes se descortinando. Muito bom isso aqui. Foi a primeira vez que eu senti algo ruim em relação a ele no pessoal. Muito bom isso aí. Disse Leonardo Cardoso de Freitas.